Olá! Hoje a gente vai conversar de um assunto extremamente sério e que eu tenho certeza absoluta que você vai precisar ouvir esse podcast várias vezes ao longo dessa encarnação. A gente vai falar exatamente como funciona um processo de obsessão e caso fique muito longo esse episódio, eu vou dividir em duas vezes. Vamos por partes. Primordialmente, um processo obsessivo, ele sempre vai começar pelo campo mental. Ele não vai começar pelo campo emocional. A espécie humana é uma espécie que ela tem, entre aspas, a tecnologia das emoções. O universo, a primeira lei hermética é: o universo é mental. Então, as raças, normalmente interplanetárias, elas são raças extremamente mentais. São raças que muitas vezes as pessoas que têm contato, relação, sabem que são extremamente organizados, pragmáticos e até podem se apresentar de forma insensível. Por quê? São seres altamente inteligentes que vivenciam um processo mental aguçado e não as emoções. Não caiam nessa ideia de que todos os seres sabem o que é amor. A espécie humana sabe o que é amor, até porque bilhões de raças no universo não fazem ideia do que é esse sentimento. E não é porque uma raça ela é mais tecnológica, significa que ela é mais evoluída moralmente. São coisas completamente diferentes. Então a gente precisa começar a entender que o processo obsessivo ele se dá pelo campo mental, exatamente porque esses espíritos densos, ruins, os que comandam todas essas questões, eu não estou falando de arcontes e nada disso, eu estou falando literalmente de espíritos que habitam a terceira dimensão do planeta Terra, em regiões umbralinas, que temos algumas dimensões no umbral, e os seres que habitam a partir da quarta dimensão, seres ruins, que fazem todo esse processo mental, pois eles sabem que alterando a química do cérebro, seja fazendo a pessoa reviver lembranças, seja colocando memórias ou implementando cenas, eles conseguem alterar não só a frequência, mas principalmente a capacidade dos hormônios fazerem com que aquela pessoa fique em um estágio de hipervigilância. Tá? Então, o processo obsessivo ele vai se dar pelo campo mental exatamente por conta disso. E ele no começo, gente, é muito sutil. Por que que ele é tão sutil? Exatamente para não ficar algo grotesco, evidente, aonde esse plano ele vai sendo feito e aos poucos interferindo em todas as áreas da vida. Então, a pessoa eu sempre faço essas duas perguntas: quando começou e quando piorou? Todas as pessoas sempre falaram: Mariana, começou há 2 anos, piorou nos últimos 5, 4, 3, 6 meses. Então ele começa durante algum tempo, anos, e ele piora depois de meses. Mas por que que esses seres eles fazem isso, afinal? Gente, não é só difícil explicar o porquê, mas é mais ainda difícil a gente conseguir entender realmente se isso faz sentido. A gente tem que entender que bem e mal é a briga do universo, e sempre foi, e sempre vai ser. Isso é literalmente a palavra sempre. O que a gente vive na terceira dimensão é uma experiência aonde uma parte da tua alma, ela está vivenciando aqui nesse planeta algo que é infinito, né? Se não existir as guerras e a tua alma for destruída, esse fragmento, a mônada, que isso pode acontecer, as guerras espirituais, vocês acham que são o quê? Que você destrói o quê? Não só o fragmento daquela parte da pessoa, como é possível essa mônada ela ser destruída se esses fractais, a maioria deles, forem perversos, maldosos e estiverem fazendo mal nos ambientes de dimensão, de planeta que habitam. Esse episódio vai ser um episódio mais técnico, barra experiência, barra aquilo que eu senti no coração para falar para vocês. Então, quando a gente tem dentro de um planeta bilhões de seres que não conseguem fazer essa passagem para
partes superioras, a gente coloca eles em um local, né? Então, muito se fala, o umbral é um estado de consciência. Também é um estado de consciência, mas ele é uma localidade. Você tem ali seres que habitam aquela região. A gente já participou de processos intensos de limpezas espirituais, energéticas, aonde os espíritos são retirados, são levados e o local parece como se fosse um vácuo. Existe aquele local, aquela frequência ela fica pairando de densidade durante um bom tempo, mas o local parece como se fosse Marte, assim, sabe? Então, existe a localidade do umbral, não é só um estado de consciência, porque é uma passagem onde todos nós fazemos para a gente conseguir tirar as imperfeições, as densidades emocionais, mentais da encarnação e depois a gente ir para as esferas superiores. O problema é que quanto mais a pessoa ficou durante suas vidas focada na matéria, o quanto mais ela ficou preocupada em só conquistar ao invés de ser, né, o ter ao invés de ser, o de literalmente continuar repetindo padrões, 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 quando ela desencarna, ela fica vivenciando essa região umbralina ali durante o tempo que for. E na região umbralina, ela é dividida por diversas áreas. Não achem que são só lugares feios e horrorosos, não. Existem lugares lindos, lindos, que se você for e não te falarem que ali é umbral, você nunca iria acreditar, porque tudo se cria pelo campo mental. Qualquer ser no plano astral, seja superior ou inferior, ele consegue criar uma roupagem, seja utilizando roupa, seja criando castelo, seja se plasmando de forma de seres da qual ele quer. Tá? Então é bem complexo esse tema. E nessas regiões, elas vão ser guiadas e organizadas por facções. Então existem centenas de milhares, de milhares, de milhares, milhares e milhares de grupos no umbral que são responsáveis por determinadas questões cruéis. Eu vi uma vez uma delegada falando que nós, pessoas de bom caráter e de bons valores, a gente não tem ideia do nível de maldade das pessoas. Então, para o ser humano comum, bom, é muito difícil tentar ter uma dimensão da perversidade das pessoas. E no umbral, gente, quando você vivencia esse local depois de um tempo, ou você serve, ou você é servido. E o grande problema tá naqueles que são servidos. Então são os seres que eles têm literalmente cargos muito grandes em regiões umbralinas, onde eles têm centenas de milhares e milhares e milhares de escravos. O umbral, a grande maioria dos seres que estão ali, são seres escravizados. E aí são exatamente esses senhores, então magos, principados, duques, todas essas hierarquias, são eles, que também são milhares e milhares, é só você parar e olhar para o planeta Terra inteiro, todos os seres, as 8 bilhões de pessoas, quantas pessoas encarnadas vocês acham que fazem parte de facções, de grupos terroristas, de grupos horríveis e todas essas coisas horripilantes? Quantas pessoas em todos os lugares do mundo? Milhares de milhares de milhares, né? Agora imagina a galera lá embaixo que nem reencarnou. É tanta maldade e crueldade que essas pessoas elas não têm nem a capacidade de reencarnar. E porque elas não têm essa capacidade de reencarnar, elas vão utilizando e criando os grandes exércitos com muitos processos tecnológicos, né? Então, lá atrás, lá atrás, era muito comum esses seres, eles serem literalmente os imperadores dessas regiões umbralinas, onde não tinham tantos ainda. Né? E, gente, quando eu tô falando lá atrás, estou falando 20, 10, 15 mil anos, tá? Realmente bem, bem lá atrás. Aconteceu que o planeta Terra foi se desenvolvendo, foram vindo cada vez mais almas de outras partes do universo, seja porque elas foram exiladas, seja porque elas vieram auxiliar e ajudar no desenvolvimento da espécie humana. E quando a gente cai nesse planeta, na terceira dimensão, que é a dimensão mais densa, porque quando a gente fala dimensão mais densa, estou falando literalmente altura, largura e profundidade, tá? É o local mais denso, a gente esquece
das coisas. E aqueles seres que vêm para o planeta Terra, eles vêm já com uma certa tendência, né, meu amor? Se você está aqui me ouvindo, saiba que você tem uma tendência negativa muito grande dentro de você, que você pode não ter consciência dela, você pode não acessar ela, você pode colocar ela no, mas ela existe aí dentro, entendeu? E talvez em vidas e vidas você vivenciou ela e agora você tá mais chuchu beleza, porque exatamente já sabe como que funciona esse processo dentro de você e quanta capacidade de fazer coisas ruins você também tem. Então, a Terra, ela se tornou a maior escola dessa parte da Via Láctea, onde aqui, meu amor, é aqui que você vai aprender. Sabe? Então, assim, pessoas quando estão na Terra encarnadas, elas vão para a escola. Pensem que todos que estão aqui encarnados estão na maior escola, a maior escola de uma das, né? Mas de vivenciar coisas que só essa experiência pode fazer. Então, quando esses seres estão habitando o reino lá embaixo, eles precisam se alimentar. Pensa que a energia no plano astral é exatamente igual à comida da matéria, exatamente. Só que a diferença é que no plano inferior eles se alimentam, eles sugam, eles drenam, eles criam. Hoje em dia está num processo tecnológico absurdo. É, exatamente para ir fortalecendo mais essas facções, esses impérios lá embaixo, enquanto nos seres superiores eles utilizam essa energia, o ectoplasma também, para criar e dar forma para trabalhos de luz, para desfazer o trabalho das trevas, para potencializar processos de cura energética, para potencializar os instrumentos utilizados nas colônias espirituais superiores, nos hospitais. Então, a energia do ser vivo, principalmente o humano, ela vale ouro. E mais do que essa energia, gente, é a energia das crianças. Sim. As energias das crianças, não existe nada mais puro na Terra do que isso. Tanto é que, se a gente for utilizar um exemplo, daquela série Stranger Things, que ficou muito famosa, e o vilão, o Vecna, ele utiliza exatamente quem? As crianças, que são seres facilmente domáveis, de uma energia muito pura, mas são pessoas inocentes. No plano inferior, a maneira que esses seres têm de ter um alimento extremamente puro, extremamente potente, é drenar, sim, as crianças. Sim, gente, infelizmente isso é muito, muito real. E é muito mais comum do que vocês imaginam. Por isso que quando a casa está com alguma coisa, está com processos obsessivos, os pais estão vivenciando os processos obsessivos, os filhos são os primeiros a alterarem o comportamento, tanto por eles serem drenados, quanto por eles sentirem exatamente toda essa densidade em volta. Então, a partir do momento que seus filhos mostraram uma alteração na sua casa e a casa mudou também o ambiente, muito provavelmente isso pode estar acontecendo. E afinal, como e quando isso acontece? Quando a gente vai dormir. É quando a gente vai dormir que o corpo físico descansa e a alma sai do corpo e ela vai acessar lugares da qual ela vivencia uma frequência. Você só vai ser direcionado para locais da qual seja trabalhando ou você vivencia a frequência daquele local, seja de uma forma positiva ou de uma forma densa. E é exatamente nesse momento que esses seres eles se aproximam e muitas vezes eles pegam, eles levam para laboratórios. Existem centenas de milhares de relatos de pessoas que sonham estarem fugindo de prisão, de laboratório, acordar com os roxos, como se ela tivesse literalmente se machucado. Então, quando você lembra de um pesadelo assim, é porque chegou a um ponto que os mentores, eles, além de não estarem conseguindo te ajudar, porque existe um limite também, gente. A gente acha que eles são invencíveis e super poderosos e heróis. Não, meus amores, existe um grande limite. Plano inferior, para vocês terem isso na cabeça de vocês,
é troca. Você nunca vai chegar no meio da favela do Rio de Janeiro e chegar no traficante e falar, ó, tô tirando isso daqui e levando embora. Ele vai vir e falar assim, é mesmo? Você vai tirar? E o que você vai me dar em troca? Plano inferior é troca constante. Plano superior também, mas o inferior é essa troca complicadíssima. Então, quando esses seres, eles levam um processo umbralino dentro desses laboratórios, eles vão implementar esses dispositivos, implantes, exatamente para fazer o quê? Um arsenal de seres que vão vibrar, vivenciar aquilo que aquele laboratório, que aquela facção vivencia e se alimenta muito mais. Então tem seres que acabam sendo muito mais especializados em um processo mental de surtos, de levar as pessoas em confusões mentais. Existem os seres que são especializados mais em vícios, em jogos. Existem os seres que vão ser especializados mais em pessoas que têm uma tendência sexual enorme, seja na pornografia, no vício, seja nos atos sexuais. Existem seres que vão estar ali nas facções de pessoas extremamente raivosas, vingativas. Vai depender exatamente daquilo que você tende dentro de você e que eles podem usufruir. Como tem laboratórios e partes específicas de magias umbralinas, conhecidas como magia negras também, magias malignas. Então, almas que vivenciaram durante encarnações e encarnações poder de feitiçaria, de bruxaria, e que utilizaram isso para fazer coisas ruins, e existem facções que são especializadas nisso. E aí, meus amores, outro ponto que vocês também provavelmente não sabem, porque não teria o porquê vocês saberem. Igual na matéria, não tem a facção que faz ali a tatuagem de amor e paz, a tatuagem do palhaço, a tatuagem de não sei o quê? No plano inferior também. Opa, tem um monte de gente que vivencia símbolos, tanto símbolos de magia na parte das costas, que são literalmente colocados ali e que potencializam um processo de magia maligna, como esses seres acabam sendo diferenciados também pelos símbolos que eles vivenciam. Então, vai depender do que esse grupo, do que esse senhor que é responsável por esses seres quer da pessoa. Então, quando esse chip ele é colocado no cérebro, os pensamentos eles vão ser alterados abruptamente. Então, a falta de confiança em si, dificuldade de realizar tarefas, imagens negativas, falta de conexão com o plano superior, falta de coerência, de raciocínio, discernimento, muita falha de memória, assim, coisas que você fala, cara, não é porque sua memória está falhando que é porque você tem isso. Não, é um conjunto de fatores e pensamentos negativos muito intrusivos. Eles começam muito pequenininhos, coisa muito besta. E depois, meus amores, eles se tornam em pensamentos até o ponto da pessoa tirar a própria vida, tirar a vida de outras pessoas. Então, eles vão enaltecendo as próprias fragilidades que a pessoa tem. Eles não vão colocar o implante e fazer a dona Joana, que não é uma pessoa que sente muita raiva, sentir raiva. Eles vão colocar o implante na dona Joana, que é uma pessoa que já vivencia uma tristeza, fazer ela vivenciar mais tristeza ainda, onde ela pode entrar num quadro muito grande de depressão. Qual é as duas doenças do século XXI? Ansiedade e depressão. Uma pessoa que vivencia um processo depressivo já há um tempo, é rara as que não estão sofrendo um sério processo de obsessão. Só que só fazer um tratamento espiritual para obsessão não funciona, porque obviamente existe uma parte química, hormonal, precisa de um acompanhamento convencional com psiquiatra, com analista e também procurar um tratamento espiritual, porque vai ser uma porta de entrada absurda. Vocês têm ideia quantas pessoas no mundo hoje sentem tanto a ansiedade quanto a depressão? Bom, é claro que eu tive que colocar aqui na internet e os dados, meus amigos, são assustadores. Mais de 1 bilhão de pessoas com transtornos mentais mapeados pela OMS.
Ansiedade, mais de 359 milhões de pessoas. Depressão, mais de 332 milhões de pessoas que hoje passam fome no mundo, desde miséria até viver com $6, são 4 bilhões de pessoas no mundo. E aí, é muita gente sofrendo. É muita gente sofrendo. E aí, nesse ponto de grupos e grupos e grupos que vivenciam essas densidades, né, de impor na gente controles absolutos, todas as áreas da vida vão ser afetadas. Todas as áreas. Hoje, a gente vivencia uma pandemia de obsessão. O ser humano, hoje no planeta Terra, ele vivencia uma pandemia de processos obsessivos. É comum. Parem de olhar para essa situação como se fosse algo estratosfericamente impossível, que só pessoas ruins acabam vivenciando, que, meu Deus do céu, eu não posso nunca sofrer isso, o que fazer? Não, todas as pessoas é gente demais, mas assim, na minha visão, atendendo e vivenciando esse universo há quase 20 anos, ao longo da vida, quase todas as pessoas em algum momento vão sofrer um processo obsessivo e tá tudo bem. Tá tudo bem. Se hoje nós somos em 8 bi encarnados, só de seres de luz, se a gente contar que esses 8 bilhões, cada um tem 3 mentores, uma média de espíritos do lado bom, se a gente for jogar isso só no plano astral, a gente teria quase 24 bilhões de espíritos de luz. Agora imagina, na ruindade. Se são 8 bilhões vivos, há um bom número a mais aí. Então, o episódio de hoje, obviamente eu vou ter que dividir ele em outro, é para vocês entenderem como funciona o mecanismo e o que fazer. Então, quando você tiver um pesadelo muito preciso, onde você vai acordar com medo, onde você vai acordar com realmente pânico, e ao longo do dia você não vai esquecer esse pesadelo, pesadelos sexuais. Existe um sonho sexual de desejo do inconsciente com uma pessoa e tudo mais, e isso passa. Sonhar constantemente com sexo não é algo normal, tá? Se você teve sonhos onde você participava de orgia, onde tinha umas coisas, onde você não conseguia ver muito o rosto da pessoa, parecia que era sempre um lugar pesado, denso, e você sente algo na sua região sexual, isso é um dos principais sinais que você está sofrendo processos obsessivos sexuais muito famosos e conhecidos como incubos e sucubos, tá? E hoje, gente, a gente está realmente vivenciando uma grande batalha espiritual. Grande, assim, chegou em proporções. Há uns 5 anos atrás, 2 anos atrás, a gente já sabia que esse momento ia chegar. E chegou, e ao mesmo tempo a gente tem muitas ferramentas e muitas formas de lidar com isso. Esse tipo de informação é exatamente para fazer com que vocês tenham consciência, porque a partir do momento que você tem consciência do que está acontecendo com você, você não piora a situação, porque a principal função no processo obsessivo é criar mais caos, é criar mais raiva, mais medo, mais discussão, mais briga, mais ruindade. Quando eu deixo uma espécie vulnerável, que ela está completamente doente mentalmente e emocionalmente, suscetível às suas emoções, a gente vira uma selva. Literalmente, a gente vira uma selva. Então, a partir do momento que eu entendo, cara, tem alguma coisa estranha comigo, escuta a sua intuição, gente. Escuta ela. Você tá com a sensação, mesmo que você seja uma pessoa que não acredita em nada disso, a maioria dos homens só conseguem acreditar que tem algo de errado quando começa a parar de ganhar dinheiro. Por quê? Durante a história da humanidade, o trabalho moveu o homem. São poucos os homens que são movidos pela família também, mas em senso geral é o trabalho que move esse cara. E, desculpa lhe dizer isso, meus caros amigos aqui ouvintes, a grande maioria dos seres que habitam o umbral são homens. Isso é óbvio.
né? Mas para a gente deixar um pouco mais claro. É óbvio exatamente por toda a questão social, por tudo isso que a gente sabe, guerras, todas as questões. Então você, homem, principalmente você, meu caro amigo que está me ouvindo aqui, e que percebeu que tem alguma coisa esquisita, e que você tentou deixar de lado, que você tentou não dar vazão para isso, mas chegou a um ponto que está impossível de você lidar, procure ajuda. Procure ajuda aqui com a gente ou com qualquer outro profissional da área, porque quando um processo obsessivo acontece de implante, e dependendo quanto mais tempo esse implante tiver, mais difícil vai ser você conseguir tirar sozinho. Se você não tem noção de nada, se você não tem nenhuma informação sobre isso, não vai conseguir tirar. Quanto mais tempo esse processo obsessivo tá e quanto mais áreas da sua vida isso foi vivenciado, maior vai ser a dificuldade. Então, os processos de implante que a gente lida aqui, normalmente está com a pessoa no mínimo 6 meses. E são realmente ferramentas, assim, a gente precisa tirar na mão. A gente não trabalha com mesa radiônica e nem nada do tipo. A gente vai tirando literalmente na mão. Então, vocês precisam entender, identificar que tem algo esquisito e procurar ajuda diante disso. Porque quanto mais pessoas estiverem conscientes de que isso está acontecendo, menor a gente tira, tanto de poder das trevas, quanto a própria responsabilidade, desenvolvimento pessoal para você saber se proteger. Então, quando a gente fala aí da higiene energética, de todos esses instrumentos e ferramentas da matéria para deixar com que essa densidade não se acumule, porque quanto mais essa densidade se acumular, é a porta de entrada que todos nós damos. Eles não chegam até a gente porque eles invadem um campo, a gente dá abertura. Exatamente por aquilo que a gente vivencia. E não caiam nessa de vibração alto, utopia, planeta Terra. Se você convive em sociedade, né, não está aí na fuga de convivência humana, você vai ficar irritado, bravo, você vai querer xingar, você vai ficar tudo isso porque faz parte da experiência. E é nessas questões que a gente dá os nossos pulinhos. Por isso que a gente fala que é um processo extremamente comum de estar obsediado. Por isso que a gente fala que é uma pandemia de processo obsessivo, sabe? Então, nesse episódio, a gente conseguiu falar para vocês entenderem o motivo do porquê acontece. Ah, Mariana, mas arcontes e não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente já não está conseguindo lidar com as coisas daqui. Do agora, aqui, de seres que habitam aqui. Eu estou falando de seres no umbral, que você consegue enxergar. Que são seres que se plasmam, que eles realmente existem. Não queira colocar mais coisinha na cabeça de você que você não vai nem conseguir lidar com as informações que a gente está vivenciando aqui agora. Quando vocês falam nessas coisas de arcontes e tudo mais, vocês esquecem todo o outro lado da luz. Todo o outro lado da luz. A gente vivencia um planeta aqui que tem luz e tem sombra. Eu estou falando do processo umbralino aqui, porque o episódio é focado nisso. A gente vai fazer um episódio só falando dos processos de estudo nas colônias superiores. Então, tem muitos encarnados que vivenciam mais as colônias superiores do que o próprio umbral enquanto o corpo físico dorme. Mas muitos, 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 muitos. O problema é que, infelizmente, a maioria da humanidade não tem consciência do plano astral, não tem consciência do quanto a vida no cotidiano, no dia a dia, ela vai interferir para onde você vai ser levado enquanto o seu corpo físico dorme. E aí é aquela famosa frase que eu sempre falo: ou você está trabalhando, ou você está dando trabalho para quem trabalha. Tá entendendo? No próximo episódio, a gente vai falar os sinais claros do que você está vivenciando, um processo obsessivo, como a sua casa pode estar nesse processo obsessivo, os cuidados gerais de como isso pode amenizar, mesmo tendo um episódio exatamente direcionado para isso. Eu quero que fique claro que esse é um processo, infelizmente, extremamente comum de acontecer e que nos homens vai ficar mais acentuado essa questão do trabalho, enquanto nas mulheres vai pegar mais essa parte emocional, trazendo pensamentos
muito de insuficiência, de medo, de raiva, ciúmes, todas essas questões que vão potencializando. Lembrem-se disso. Eles não criam nada, eles potencializam aquilo que você tem. E vai começar em uma esfera pequenininha da tua vida. Depois vai pegar para as outras esferas. Quando chega num âmbito onde você realmente percebe 100% que tem algo errado, é porque chegou num estágio tão avassalador e destrutivo que a sua alma ela está completamente adoecida, completamente. É literalmente estar sobrevivendo em pé, sabe? E para que isso não aconteça, para que não chegue nesse ponto, é que a gente está fazendo esse episódio aqui. Tantas outras pessoas falam sobre o assunto. Porque se você consegue identificar antes de deixar a sua alma tão doente, você consegue reverter a situação, ter mais consciência, colocar essas práticas em ação e ir vivendo a sua vida normal, no dia a dia, fazendo as suas coisas, tendo ali as suas condutas boas, e quando não tiver condutas boas, saber aquilo que fazer. Eu acho que vocês já me conhecem, sabem que eu não gosto nada dessa parte tão radical assim, de extremos e tudo mais. É saber vivenciar a experiência humana e saber que coexistimos junto com o mundo espiritual, com espíritos superiores que estão aqui nos guiando, nos mentorando, nos assistindo, nos curando, e também com centenas de milhares de bilhões de espíritos inferiores que se aproveitam exatamente dessas energias que a gente emana. Tá bom? Até semana que vem. Um beijinho. Tchau, tchau.